Brasília, bom dia a você que está nos acompanhando, você está ligado aqui no CNN Manhã, vamos juntos até às 9 horas da manhã com as primeiras e as principais informações para o seu dia. E os Estados Unidos vetaram nesta última quarta-feira a resolução costurada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra entre Israel e o grupo radical islâmico, o Hamas. A votação do texto que foi elaborado pelo Brasil foi adiada 2 vezes enquanto os Estados Unidos tentavam intermediar o acesso da ajuda à faixa de Gaza. Rússia e Reino Unido se abstiveram da votação e outros 12 membros foram a favor dessa resolução que condenava toda a violência e as hostilidades contra civis e todos os atos de terrorismo e também apelava à libertação imediata, incondicional de todos os reféns. Mas como os norte-americanos são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eles votaram contra, então essa resolução não foi aprovada. E sobre esse assunto, o CNN Manhã conversa agora com Rubens de Siqueira Duarte, que é professor do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e também é coordenador do Laboratório de Análise Política Mundial, o Lab Mundo. Rubens, bom dia, seja bem-vindo ao nosso CNN Manhã. Bom dia, Estevão, bom dia, Nicole, e bom dia a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar por aqui. Rubens, nós estávamos aqui, falando desde o início do nosso programa a respeito desse veto, que a resolução brasileira para tentar cessar esse confronto recebeu na cúpula de segurança, do Conselho de Segurança da ONU. E agora temos essa resolução embargada e o acesso de ajuda humanitária à região da faixa de Gaza também é impedida, A gente vê que essa liberação na passagem de Rafah ainda não foi concluída. O que você avalia, o que você enxerga que pode se desenrolar nesses próximos dias após esses 2 atos que são importantes para a diplomacia e para um cessar-fogo, talvez, mas que ainda não foram desenvolvidos? Você muito bem falou, Infelizmente essa resolução foi negociada durante muito tempo, adiada, e ainda assim não conseguiu lograr êxito. E foi a segunda resolução, Nessa semana, um pouquinho antes, a gente teve uma votação de uma resolução proposta pela Rússia, que era um pouquinho mais branda, que pedia o cessar-fogo imediatamente, branda na condenação dos crimes da humanidade, pedindo o cessar-fogo imediatamente, mas não condenava o Hamas, que era um tópico muito importante para vários países. Aí a gente teve essa segunda votação de uma proposta brasileira, lembrando que o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança, que também acabou sendo vetada pelos Estados Unidos, mas ganhou um amplo apoio. Foram 12 votos favoráveis, ou seja, todos os membros não permanentes, a China e a França, que são membros permanentes, e a gente teve a abstenção da Rússia e do Reino Unido, e os Estados Unidos, infelizmente, vetou. A situação fica, então, em suspenso, A gente tem que se lembrar que existe um grande apoio, dos Estados Unidos a Israel, e o veto da parte dos Estados Unidos foi por não reconhecer, a declaração não reconhecer o direito de Israel de se defender. Claro que tem duas motivações atrás, A primeira é que os Estados Unidos têm um apoio declarado a Israel, esse apoio é histórico, e o Biden está visitando Israel. Então ia gerar um certo constrangimento se uma resolução saísse enquanto Biden estivesse lá visitando o território israelense, E também existe uma tentativa de adiar ao máximo possível essa resolução, porque Israel está prestes a fazer uma incursão por território, por terra dentro de Gaza. E se tivesse uma resolução já votada, enquanto Israel ainda não fizesse essa incursão, seria maior pressão internacional sobre Israel. E, obviamente, Israel quer se sentir mais livre. A gente tem visto, ultimamente, Israel se sentindo bastante livre para fazer todas as suas ações dentro de Gaza. Professor, a gente vê que os Estados Unidos ele colocou essa cláusula de que a resolução brasileira não previa a autodefesa de Israel, mas Israel vem se defendendo, desde o início desse conflito, há 13 dias. E o que significa na prática isso? A autodefesa seria não poder só reagir aos ataques, mas também realizar outros ataques? Como é que explica pra gente isso, por favor?
Não, sem problema. O autodefesa é exatamente o que diz. É o princípio de se você for atacado, você tem direito a fazer hostilidades em troca para se proteger, né? Desde que sejam proporcionais. Tá? Esse direito, ele está consolidado na Carta da ONU. Tá? O artigo 51 da Carta da ONU diz que nada na presente Carta prejudicará o direito inerente da legítima defesa individual ou coletiva, né, se for feita alguma hostilidade contra você. Só que isso estar numa declaração, ele ganha um peso político, né, numa resolução do Conselho de Segurança da ONU, ganha um peso político de autorização, né, dessa hostilidade contrária que Israel faz após o ataque terrorista de Hamas. Os países que são contrários a essa tese de colocar na declaração o reconhecimento do direito de Israel de se defender, eles temem que essa frase acabe incentivando politicamente ações militares de ataque, que já vem acontecendo, né? Inclusive com morte de muitos civis, muitos danos colaterais. Então, muitos membros do Conselho de Segurança, eles são favoráveis a uma desescalagem do conflito e não uma autorização para que o conflito termine todas as suas facetas e objetivos dos envolvidos, né? E também a crítica de que não seria possível reconhecer o direito de defesa nessa questão, nesse conflito, porque a guerra, né, as hostilidades são endêmicas naquela região. A gente está em um momento de crise, sim, né, provocado por Hamas, sim, só que a guerra e hostilidade dos dois lados, ocupação territorial, existe há muito tempo, né? Então fica muito difícil dizer que existe um direito de defesa quando, na verdade, é sempre uma ação resposta a outra, né? Porque existe um materialismo histórico ali. E assim a gente nunca chega no fim do conflito, né? A gente vai ficar brigando, discutindo quem começou primeiro, quem matou mais e quem está sofrendo mais. E, na verdade, o objetivo agora é aliviar o sofrimento humano, né? São muitas pessoas que estão morrendo, a gente tem reféns do lado de Israel, a gente tem mortes civis aos montes do lado do Palestina, e a gente não tem acesso ao local, né, para fazer o alívio humano. Não tem um corredor humanitário para escoar a população civil daquela região de conflito, e o corredor humanitário também serve para que entre alguns elementos como água, comida, remédios, né, suprimentos médicos que são necessários para as pessoas que não estão conseguindo ser evacuadas, né? Então a gente tem uma crise humanitária, né, e sem resolução do Conselho de Segurança, que está paralisado devido a posições diferentes dos países. E como é que o senhor avalia, professor, esse apoio dos Estados Unidos a Israel, esse apoio incondicional? É algo perigoso, negativo também para os Estados Unidos fazerem isso? Qual que é a sua avaliação? Eu não diria incondicional. Ele beira a incondicionalidade, mas não diria que seria totalmente incondicional. Eu não, como analista de relações internacionais, cientista, eu não gosto de falar em termos de negativo ou positivo. Mas eu vejo isso como uma questão histórica, né? Os Estados Unidos sempre fez isso, Israel é o grande aliado geopolítico dos Estados Unidos naquela região, vai continuar sendo, né? Então, eu acho muito improvável, né? E também tem uma questão doméstica, né? O Biden, ele está vendo crescer o seu oponente, que é o Trump, né? Novamente aparecendo forte nas pesquisas eleitorais, e ele quer dar uma resposta para o povo doméstico, né? Para seus eleitores, dizendo que, olha, eu não sou fraco, né? Não quero passar uma imagem de fraco, mesmo porque o Trump com certeza vai bater nisso nas eleições presidenciais daquele país. Mas dá para a gente falar, então, em talvez consequências, professor, desse apoio? Olha, o direito internacional, ele não é cego, né? Assim como o direito doméstico, ele é uma manifestação de poder. Então, o direito, ele vai tratar países diferentemente de acordo com o poder e a influência que ele tem no mundo. Então, se pegar, mesmo que a gente pegue no pé da letra e veja que existem algumas coisas que são absolutamente condenáveis, a real condenação pelo Conselho de Segurança ou pelo TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, ele vai depender da influência de aliados muito importantes. Nesse sentido, os Estados Unidos ainda é o aliado mais importante do mundo. Então, vejo como improvável uma condenação forte de Israel ou dos estadunidenses em relação ao que eles estão fazendo.
Vamos supor que uma outra proposta possa vir, né, à ONU para tentar frear esse conflito entre Israel e Hamas e que consiga aderir o que os Estados Unidos estão pedindo, que é colocar lá a frase do direito de autodefesa a Israel. Caso isso venha a acontecer, o que pode significar isso, professor? Será que mostraria talvez uma parcialidade da ONU se os Estados Unidos apoiassem uma nova proposta que pode ser, por exemplo, também encabeçada pelo Brasil? Inclusive, os ministros estão falando sobre isso. Eu não falaria parcialidade, porque a ONU não é um ser independente, né? O Conselho de Segurança, na verdade, reflete uma geopolítica de poder dos países. Então, a resolução que sai lá, na verdade, reflete o interesse dos países, e não da ONU propriamente dita. Mas a gente poderia dizer que seria uma pressão política para que alguns quesitos do direito humanitário fossem observados em Israel. Isso cria, por enquanto, não se fala, né, no Conselho de Segurança de uma intervenção, de uma missão militar, não é nada disso, né, para proteger os civis lá, mas o que existe é uma pressão, existiria uma pressão política em cima de Israel que teria que responder a mais esse documento, né, e um documento com o carimbo da ONU, com o carimbo do Conselho de Segurança, né, que, de novo, significa que os grandes potências se reuniram naquele fórum e decidiram que Israel deveria tomar certas atitudes. Então, isso cria uma pressão muito grande e teria que ver como que Israel iria responder. E, professor, como é que o senhor avalia a ida hoje a Israel do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak? Ele também é um grande apoio político, né? Visitas são uma manifestação diplomática de apoio, de proximidade. Então, o Biden indo para lá, no meio da guerra, foi um grande sinal de apoio. O ministro britânico indo para lá também é um grande sinal de apoio, ainda que o Reino Unido tenha tomado uma posição diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou e o Reino Unido se absteve. Mas é um sinal muito claro de apoio entre os países, entre as sociedades, e também um recado, né, que esses políticos dão para dentro do seu país, para os seus eleitores. Então, tem várias facetas, né, mas para o que importa para o conflito, é um apoio de uma outra grande potência mundial. E, professor, a gente também tem acompanhado, né, saindo um pouco dessa questão das agendas das autoridades e da resolução da ONU, essa questão envolvendo o ataque, né, ao hospital em Gaza que aconteceu ontem, ou melhor, anteontem. Como é que o senhor está avaliando essa situação? A gente tem visto alguns países, como por exemplo o próprio Estados Unidos, também Reino Unido, a ONU falando também numa investigação, uma investigação própria, né, a respeito desse assunto, para saber de quem é a autoria desse ataque. O senhor acredita que é possível a gente chegar a uma conclusão ou a gente deve ter ainda essa questão da guerra de narrativas, independentemente dessas apurações que estão ocorrendo? A guerra de narrativa sempre existe, né? A questão de utilizar desinformação e o apoio da população para vencer o adversário existe desde Sun Tzu, né? Então, o primeiro que morre na guerra é a verdade, isso aí todos nós sabemos. Agora, independentemente de quem atacou, a gente vê que é um desastre humanitário sem precedentes, né? Muito triste, muitas pessoas morreram, pessoas inocentes. Eu vejo com bons olhos ter investigação, né? Claro que uma investigação no meio dos conflitos vai ficar muito difícil, né? Porque você tem que acessar o local, tudo mais. Mas existem imagens, tudo mais. E o poder de fogo foi muito grande, né? Então, foi um objeto que conseguiu explodir um hospital inteiro. Fica a dúvida se os terroristas têm esse tipo de armamento. Geralmente eles atacam com foguetes, não com mísseis balísticos. E me parece pelo barulho tal que foi um míssil balístico com poder de destruição relativamente alto. Isso facilita também a investigação na hora de identificar qual tipo de armamento possível pode ter atingido o hospital, né? Então a gente tem que verificar, espero que exista sim uma investigação para... Enfim, é um crime de guerra, né? E morreu muita gente, a gente precisa dar uma satisfação para aquela população e para o mundo também.
Rubens de Siqueira Duarte, professor e também analista, né, de toda essa situação aqui com a gente a respeito das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Te agradeço muito pela participação aqui na manhã de hoje e um bom dia para o senhor. Um bom dia, Estevão, bom dia, Nicole, e a todos os ouvintes. Foi um prazer e vamos torcer para o fim da guerra. Tá certo. Conversamos então com Rubens de Siqueira Duarte, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando Estado-Maior do Exército aqui então do Brasil. A gente, Nicole, estamos em